Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem. Começando mais uma resenha do podcast Movendo-se, um podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida de uma forma geral. Se você é novo por aqui, nova por aqui, saiba que tem outros conteúdos muito interessantes, entrevistas com pessoas excepcionais, muitas histórias de carreira sendo compartilhadas, muitas reflexões para que você reavalie o seu processo aí de gestão da sua carreira, o seu trabalho, as atividades que você executa, a sua satisfação ou insatisfação com o seu atual trabalho. Então, eu te convido a conhecer um pouco mais dos conteúdos do podcast Movendo-se, caso essa seja a sua primeira aparição por aqui. E eu queria falar sobre um assunto nessa resenha, que é um tema que eu conheço já há muitos anos. Foi compartilhado na época, para ser mais preciso, há uns 15 anos mais ou menos. E conheci através da minha querida Mônica Paiva. Mônica, se você estiver ouvindo, um beijo para você. Que é o conceito das 5 bolas da vida. A Mônica, a gente trabalhou junto na Interlig, lá em 2000 e pouco. 2004, se eu não me engano. E naquela época a gente falava já desse conceito, que é um conceito, na verdade, de 1996, falado, dito, discursado pelo Brian Dyson, que era um CEO da Coca-Cola Company naquela época. E ele fez, em 96, um discurso muito marcante durante uma cerimônia de formatura do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Então tinham vários estudantes se formando e ele foi um dos líderes ali executivos para fazerem um discurso de formatura. Apesar de ter sido dito há muito tempo, é um conceito, um discurso, na minha opinião, atemporal. Ou seja, ele continua muito atual nos dias de hoje. Eu vou falar alguns trechos desse discurso e na sequência eu comento sobre ele. O Brian disse, abre aspas, imagine a vida como um jogo no qual você está fazendo malabarismo com 5 bolas no ar. Então aquelas bolinhas, né, de malabares. Imagina que você está fazendo um malabarismo ali com 5 bolas no ar, 5 bolinhas no ar. Você as nomeia como bolas do trabalho, da família, saúde, amigos e espírito. E mantém tudo isso no ar, equilibrando-as. Você logo vai entender que a bola do trabalho é uma bola de borracha. Se você deixá-la cair, ela vai quicar no chão e retornará. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são feitas de vidro. Se você soltar uma delas, elas serão arranhadas, marcadas, cortadas, danificadas ou até mesmo quebradas, e nunca mais serão as mesmas. Você deve entender isso e buscar o equilíbrio na sua vida. Como? Não diminua o seu próprio valor, comparando-se com as outras pessoas. Justamente por sermos diferentes é que faz com que cada um de nós seja especial. Não fixe seus objetivos com base no que os outros acham importante. Só você tem a real condição de escolher o que é melhor para você. Não desista quando ainda é capaz de um esforço a mais. Nada termina até o momento em que se deixa tentar. Não tema em admitir que você não tem a perfeição. Não tema enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a ter coragem. Fecha aspas. Então esse foi parte do discurso aí do Brian Dyson nesse dia emblemático lá para os estudantes. Foi feito para centenas de alunos que estavam se graduando. E existem outros bons exemplos de discursos de grandes líderes em formaturas, né, que entraram para a história. Um deles que eu me lembro muito marcante também foi o discurso do Steve Jobs, que fez aos formandos de Stanford em 2005. Agora, eu queria chamar a atenção para 2 pontos específicos desse conceito compartilhado pelo Brian. O primeiro deles é o equilíbrio. Dificilmente as coisas funcionam de forma plena na nossa vida sem equilíbrio, né? Muitas vezes a gente negligencia algumas áreas importantes da nossa vida quando a gente foca em outras. Por exemplo, quantas pessoas não deixam de lado a saúde em função do excesso de dedicação ao trabalho? Quantas pessoas acabam, por exemplo, dando atenção mais aos amigos do que à própria família? Quantas pessoas deixam de cuidar da sua espiritualidade ao darem mais atenção a outro aspecto? Então, esse conceito de equilíbrio das bolas da vida, ele provoca uma reflexão muito forte nesse sentido. Eu gosto demais desse conceito e ao longo da minha vida, da minha carreira, fui usando esse conceito e compartilhando na medida em que eu tinha oportunidade. Agora, fico muito feliz em poder compartilhar isso aqui com vocês hoje. Um outro ponto importante que eu quero ressaltar é sobre a bola do trabalho.
Você lembra que no conceito do Brian, lá das 5 bolas, a única de borracha é a bola do trabalho e as outras 4 são de vidro, né? Agora, isso não significa que a gente deve cuidar mais das outras bolas e não se preocupar tanto com a bola do trabalho, tá? O fato da bola do trabalho ser de borracha significa, na verdade, que ela é mais flexível, mais propensa a mudanças. Se ela cair, ou seja, se a gente perder o emprego, ela quica, volta, a gente se recupera, se adapta, reconstrói. E, como eu costumo dizer, carreira não é única, né? Carreira é uma soma de todas as experiências de trabalho que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida. Então, cuidar da carreira exige o mesmo esforço que cuidar das outras importantes áreas da nossa vida. Cuidar bem da nossa bola do trabalho, assim como as demais bolas, é garantir, no fim das contas, uma vida mais equilibrada. Então, cuide muito bem aí das suas bolas de vidro. Não deixe jamais de olhar para a sua bola de borracha, beleza? E conte comigo para te ajudar com esse cuidado sempre que você precisar. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de seguir o podcast Movendo-se nas redes sociais, através do @Movendo-se, tudo junto. Se quiser entrar em contato também comigo, pode me mandar um e-mail lá pelo eder.monteiro@movendo-se.com e a gente se encontra por aí. Até uma próxima resenha, um próximo episódio. Beijos e abraços. Até mais.